seus alunos, né? Mas bora lá que eu vou te dar 3 dicas infalíveis e vou guardar se eu sou minha linda do coração, coisa fofa. Dá um oi pro pessoal. Fala hello, teacher do meu heart. Responde, gente, hello, tá vendo? Já comecei te dando aí uma dica. Te fiz uma pergunta, pedi pra você responder. Calma aí, não vou dar spoilers, bora começar do começo. Roda a vinheta! Hello, eu sou a teacher Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês, e hoje com esse vídeo eu vou te dar 3 dicas infalíveis para você fazer a sua criança, os seus alunos falarem inglês. É isso mesmo que você está escutando. Mas antes de eu te dar as 3 dicas, que eu estou com alguns recursos aqui para te mostrar, eu preciso te falar, ou melhor, orientar que para uma pessoa, uma criança aprender a falar inglês, ela passa por 5 etapas que nós chamamos das 5 fases da aquisição do idioma, de um novo idioma. A primeira fase, e você, cada vez que eu vou falando cada uma das fases, você vai perceber que você já deve ter passado por isso com os seus alunos. A primeira fase nós chamamos de fase silenciosa. É aquela fase onde a criança, ela começa a receber a escuta de um novo repertório, de um novo idioma. Então, ela está aí imersa em atividades, participando da sua aula, de momentos que tem comunicação num novo idioma como o inglês. Então, ela está passando por uma etapa que nós chamamos de fase silenciosa. Por que silenciosa? Porque você acha que ela não está passando por nenhum processo ao qual ela vai aprender a falar inglês. Porém, ela é silenciosa porque ela não verbaliza, não te responde, não repete o que você fala em inglês. Pode parecer que ela não está entendendo, mas sim, ela já começou o processo de aquisição do novo idioma, por isso que é uma fase silenciosa. Nessa fase silenciosa é muito importante, isso pode até durar 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, depende da frequência que ela tem aula de inglês. Nessa fase você precisa modelar a sua criança, precisa dar estímulos para ela. O que eu quero dizer com esses 2 pilares? Modelagem. Se você ensina qualquer frase nova, qualquer palavra, se é uma frase, uma palavra que a criança vive repetindo na sua aula de inglês, modele aquela palavra em inglês, aquela palavra em português para falar em inglês, tá? Estímulos. Não tem como a criança aprender futuramente a se comunicar no novo idioma se lá no comecinho das suas aulas de inglês com ela, com seus alunos, ela não foi estimulada com as dicas que eu vou dar aqui para vocês. Fase número 2 para aquisição de um novo idioma é a fase de produção precoce. Essa fase é muito gostosa e muitas pessoas acham que a criança está confundindo 2 idiomas. E o que acontece é que é uma transferência positiva no cérebro da criança de um idioma para outro idioma. Essa transferência, que nós chamamos também que acontece de code mixing, code switching, é quando a criança ela fala uma frase em português, por exemplo, e dentro dessa frase ela consegue destacar uma palavra em inglês. E isso é muito positivo. Ou até acontece dela conjugar uma palavra em inglês em português. Por exemplo, teacher, eu tô washando minha hands, né? Ela misturou português com inglês, ela conjugou o verbo no inglês como se estivesse conjugando em português, e isso é muito bom, porque a gente chama de fase precoce, onde a criança começa a soltar aquilo da fase silenciosa que você foi plantando a sementinha, foi estimulando, foi modelando. Pois então, ela começa a soltar de forma natural nessa fase número 2. Fase número 3 da aquisição da linguagem é conhecida como a fala estruturada, ou seja, ela consegue montar mesmo que uma frase simples, verbalizar aí em inglês uma frase falada ou escrita ou também na leitura. Fase número 4, fluência intermediária. Aqui começa a entrar um pouco de complexidade na hora de se comunicar em inglês. E a fase número 5, que é onde nós gostaríamos e queremos, desejamos, almejamos, ai, quantos verbos! Nós almejamos as nossas crianças, nossos alunos alcançarem aí essa etapa, que é a etapa da fase, que é a etapa da fluência, onde a criança consegue utilizar
complexidade, ela se comunica, ela sustenta uma conversa, ela usa repertório que vai além daquelas outras fases anteriores que eu falei pra vocês. Então, aqui esse vídeo eu tô começando pra falar pra vocês que é algo que eu discuto muito. Gente, já pedi pra se inscrever no canal? Eu tô falando 5 minutos e eu não pedi. Você aperta o sininho que tá aparecendo aqui. Você já dá like, você já gera comentário, hein? Gera comentário, hein? Pra eu poder gravar mais vídeos pra vocês. Eu tô me sentindo uma youtuber agora, pedindo likes. Que ponto chegamos, Brasil, na educação. Tá. Por que eu tô começando esse vídeo falando das 5 fases da aquisição? Porque, pra quem não sabe, e pra quem já me segue, eu ensino você, adulto, que já tem uma base na língua inglesa, a ensinar inglês para uma criança de 3 a 10 anos, seja você professor particular, professora numa escola, escola particular, escola regular, ou até pra quem é pai e mãe que ensina inglês pro filho, eu ensino você a ensinar inglês para uma criança através da alfabetização em inglês. E aí as pessoas, né, aqui abrindo parênteses, acham que a alfabetização em inglês é só escrita e leitura. Não. A gente constrói estímulos, repertório, a base para que a criança passe por essas 5 etapas da aquisição da linguagem e que ela aprenda a falar inglês. E é estimulado em todas as aulas de alfabetização em inglês. E aí eu falo isso para vocês porque as pessoas querem algo que é um retorno imediato. Querem aquele negócio de, por exemplo, você chega numa academia, vai lá, se matricula numa academia, você para no meio da academia e começa a olhar para todos os aparelhos. E aí, de repente, você põe a mão na cabeça e fala, vou internalizar. Eu vou internalizar, só de olhar para esses aparelhos. Só de olhar para esses aparelhos eu vou ficar forte, maromba! Viajei na maionese agora. Mas não vai acontecer porque não tem mágica. Você vai ter que malhar, não é os neurônios, mas você vai ter que malhar teu corpite, entendeu? Vai ter que malhar a teacher people do meu heart, porque aquilo não é mágica. A mesma coisa que queremos que as crianças aprendam a falar inglês. Não tem mágica, existe um processo. E esse processo, ele pode levar para atingir a fluência 5 a 7 anos. Existem estudos que comprovam que é um processo. E vamos levar em consideração que tem criança que está com só 2 aulas na semana de inglês, tem criança que faz 1 hora de inglês, tem crianças que está num grupo de 20, 30 crianças. Não dá pra gente passar a régua e falar, eu vou ter uma expectativa alta. Não. Por isso que a gente pode ir estimulando, eu gosto de falar, pode ir jogando as sementinhas, né? Aguando, regando, regando, para que aquela sementinha ao longo do tempo vai se desenvolvendo e a gente vai estimulando a criança para passar da fase silenciosa para a fase precoce, para depois ter falas estruturadas. E você que é educador bilíngue precisa alinhar isso com os pais que te cobram. Meu filho não vai falar inglês? Por isso que eu falo, gente, a alfabetização em inglês é sensacional porque você já tem resultados em pouco tempo. E a fala está sendo lá desenvolvida, né? Mas vamos lá, vou te dar 3 dicas infalíveis agora para que você possa trabalhar com os seus alunos a oralidade em qualquer aula, ou melhor, todas as suas aulas, tá? Dica número 1, você precisa ter aí carta na manga de recursos visuais, Eu tenho aqui esses recursos que é do material premium. Depois, se vocês quiserem, assim, tem uma pancada de recursos do material premium. São mais de 400 folhas, mais de 150 recursos visuais para você poder ter aí, para engajar seus alunos nas aulas de inglês, tá? Esse aqui é um recurso muito fácil. Name for feelings, name for colors. Você vai pedir para que a criança nomeie. Ah, mas a minha criança não tem nenhum repertório. Tudo bem, ela vai falar em português e você vai fazer o quê? Modelar. A gente chama essa técnica lá dentro da formação MAB, que é o meu curso fechado, de técnica purê de batata. Mas isso eu explico melhor lá, como é que você faz o purê de batata nas suas aulas de inglês. Mas recursos que você vai estimular a criança a falar. Por que isso aqui estimula? Porque isso aqui pode virar uma competição. Você pode botar um timer, 30 segundos, 40 segundos. Esses aqui, por exemplo, mesma coisa, pode colocar um timer. E aí você vai trabalhar com a criança o repertório antes. Então, olha só. Where is the one that is long? The giraffe or the mouse? A criança vai repetir a resposta, tá? Which one is a library? This one, or this one? Obviamente vai trabalhar com o repertório antes. Contextualiza, fala pra criança, pede pra repetir, tá bom? Então, dica número 1 é você trabalhar com recursos visuais, jogos interativos. Pode ser um site onde a criança vai clicar, mas sempre pedindo para que ela verbalize isso em voz alta. E não só em português, mas que você modele para o inglês, tá? Dica número 2, infalível, é
trabalhar com perguntas. Perguntas estratégicas. E aqui eu tô segurando 2 livros em inglês porque as perguntas, elas podem vir de uma, não só de uma brincadeira, mas do meio de uma contação de história em inglês. Perguntas estratégicas, você vai depois dar um Google aí, são perguntas estratégicas que tornam o pensamento visível. Visible Thinking Routines, VTR. Coloca lá no Google que você vai ter um site gratuito que fala de todas essas perguntas de Visible Thinking Routines, tá? Tô segurando aqui um livro porque você pode realizar perguntas estratégicas, como por exemplo, what do you see, what do you think, what do you wonder? O que você vê, o que você acha e o que você acredita que vai acontecer. O que você acha, o que você imagina que vai acontecer. Tudo isso você pode perguntar em português e transferir a pergunta para o inglês. A criança vai adorar responder, porque é algo que ela quer verbalizar. What do you see in that book? Ah, eu tô vendo um tigre. Olha, a Maria falou. Maria said she's seeing a tiger. O Pedro falou, né? Vamos supor que uma outra criança fala. Ah, eu tô vendo uma menina. O que eles estão conversando? Ah, she's wondering. Maria, wondering. What are they talking about? Então você vai fazendo perguntas estratégicas. Essa é só uma das Visible Thinking Routines. What do you see? What do you wonder? What do you think? Tá? What do you see? What do you see? What do you think? What do you wonder? E a última dica infalível. Então, quem que não conta história? Quem que não gosta de ter recursos para poder brincar? E a última dica infalível é trabalhar dentro das suas atividades já que você precisa utilizar. Ou se você é professora de inglês numa escola e tem que usar uma Ei, gaguejei, tô parecendo o Raul Gil. Gaguejei. A gente perde o foco, mas a gente volta rapidinho. Vai, Teacher Van. Atividades que você utiliza aí na sua aula de inglês. Essa daqui, por exemplo, é uma atividade de oficina de escrita. Eu ensino melhor sobre a oficina de escrita lá dentro da formação MAB. Como é que estimula a leitura, a escrita. Como é que faz a criança escrever livros, frases em inglês. E a gente não consegue colocar a criança para escrever sem antes ela trabalhar repertório, até mesmo na oralidade. Aqui, nessa atividade, são quadrinhos que a criança, ela escreve o que ela consegue fazer. What you can do? Oh, I can run. Okay, let's write it down. I can run. How many words? Quantas palavras a teacher falou? How many words did I say? I can run. 3 words. So let's write it down. Esse aqui o aluno colocou. I can jump. I can eat. I can read. I can sit. I can run. Olha só que legal. Então a criança, ela consegue destrinchar, vamos colocar assim, uma frase do I can do, né? E colocar todos os verbos, não só na escrita, mas na oralidade. Essa apostila aqui é da formação MAB. São atividades sequenciadas, tá prontinho. Fase 1, fase 2, fase 3, é só seguir. Criança sai no final alfabetizada em inglês, desenvolvendo aí muito listening, muita fala, escrita e leitura, sem contar o repertório. Só aqui, por exemplo, a criança ela aprendeu 6 palavras em inglês, de verbos que ela consegue executar. Mas enfim, essa é a terceira dica infalível que eu dou pra vocês, que qualquer recurso de folha, por exemplo, extrai aí algo que você pode construir na fala da criança e aquilo pode se diferenciar, que no caso foi o I can do. É a mesma coisa quando você pergunta, what can you do? O que você consegue fazer? Ela vai começar a falar em português. Vai modelar ela para o inglês. Beleza? Gostaram das dicas? Eu vou deixar o link então aqui abaixo para vocês desses recursos que eu mostrei, as apostilas que eu falei das atividades que está dentro da formação MAB, onde eu te torno especialista em alfabetização em inglês, e todos esses outros recursos que eu mostrei do material prêmio. Um beijo no seu heart, a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!